Chico Sombração. A história de Pirassununga que ocupou as páginas do jornal New York Times nos Estados Unidos. O túmulo de Francisco Franco de Souza, o Chico Sombração, uma figura emblemática da nossa história, é o mais visitado do cemitério municipal de Pirassununga. Todos querem fotografar, todos querem ver de perto a lápide brasileira que ganhou destaque no Brasil e no exterior. Tudo começou logo após a sua morte em novembro de 1968, quando a família de Francisco Franco de Souza, atendendo ao pedido do pai e do avô, colocou em seu túmulo uma lápide que o próprio Chico escreveu. A lápide tem os seguintes dizeres: Bípede, meu irmão, eis o fim prosaico de um espermatozoide que, há mais de 80 anos, penetrou num óvulo, iniciou seu ciclo evolutivo e acabou virando carniça. Estou enterrado aqui. Sou o Chico Sombração. Xingai por mim. Assinado Francisco Franco de Souza, 9 de setembro de 1886, 9 de novembro de 1968. A polêmica estava instalada. O prefeito da época, Lauro Pozzi, não gostou do que estava escrito na lápide e mandou retirar a placa do túmulo de Chico Sombração. O procurador da prefeitura era o advogado Arnaldo Delfino, que participou do processo do início ao fim. Ao jornal Primeira Página, Arnaldo Delfino conta como isso aconteceu. O Chico Sombração era uma pessoa muito popular em Pirassununga, muitíssimo inteligente, autodidata, e ele deixou um escrito que ele queria que colocasse no túmulo dele quando ele morresse. E, aliás, um escrito de muita profundidade e que terminava dizendo: xingai por mim, quando o normal em cemitério é orai por mim, né? E foi colocada essa placa, então, através da família, e o prefeito de então, o Dr. Lauro Pozzi, achou que aquilo era ofensivo e não aceitou, mandou retirar a placa. Aí eles contrataram o Franco de São Paulo, um advogado, escritor de vários livros, inclusive, e que fez a defesa dele para fazer a restauração dessa placa. Conseguiu em primeira instância, depois eu, como procurador da prefeitura, na época que acompanhei todo o processo, fiz toda a defesa, eu recorri para São Paulo e ganhamos de 3-0. E a placa voltou e está lá até hoje. Segundo Arnaldo Delfino, o caso, nos meios jurídicos, ganhou repercussão nacional e internacional. O assunto está publicado em centenas de livros, escritos em vários idiomas. Teve bastante repercussão, porque inclusive os advogados da família, eles trouxeram até para os autos fotografias de cemitérios da França e da Europa, onde apareciam imagens assim, de nudismo, querendo justificar que os dizeres que ele colocou na placa, onde ele falava em espermatozoide, em óvulo, etc., não era ofensivo. E daí então resultou em comentários internacionais, inclusive o New York Times fez reportagem a respeito. E o próprio advogado depois escreveu um livro contando essa história toda. Quase todos os familiares de Chico Sombração moram em Pirassununga. Um de seus netos é Kiko Reis, comandante da Guarda Municipal de Pirassununga. Kiko Reis, brincalhão e extrovertido como o avô, conta quem foi Chico Sombração. Ele era um autodidata, não tinha o terceiro ano primário, mas conhecia profundamente medicina. Ele exerceu medicina em Pirassununga com consultório aberto. Tinha outro médico da época que assinava as receitas e ele atendia. Esses remédios que hoje são feitos aí de plantas, ele já fazia muito tempo. Inclusive ele faleceu, ainda continuou remédio nas farmácias do Devite para vender. Entendia de botânica, construção, engenharia civil, tanto é que tem casa até hoje construída por ele, aquela igreja mesmo ali na Rua 13, ele que construiu, igreja espírita, né? Então era uma pessoa que ajudava muita gente, mas era gozador. Chico Sombração. Por que o apelido Chico Sombração? De Sombração realmente não tinha nada, foi apenas um apelido
que alguém deu para ele quando ele estava em cima do túmulo do cemitério. Ele pegava os túmulos mais altos do cemitério, subia lá com alguns colegas dele, cantava uma voz muito bonita, sempre teve uma voz muito bonita, tocava violão, cantava aquelas valsas lá em cima e acho que alguém passou, né, e chutou, né, o Chico. Todo mundo sabia que era ele, mas alguém soltou o Chico Sombração e pegou, na época de mocinho, né? E ele não se incomodava com isso. Ele sabia que todo mundo chamava, mas quando se falava pessoalmente para ele, ele não ficava muito contente, não. Inclusive a criançada cortava a volta da casa dele. Tinha assassino, um terraço, na casa dele tinha capeta, tinha essas coisas tudo, mas tudo na base da gozação. E ele não se incomodava também com o negócio de capeta, de diabo, para ele isso aí nada era a mesma coisa. Então ele levava tudo na esportiva. E ficou com esse nome de Chico Sombração. Kiko, a sua semelhança com o seu avô é algo impressionante. Olha, sinceramente eu gostaria de ter herdado não só a semelhança física, como gostaria de ter herdado também a inteligência que ele tinha. Ele falava várias línguas. Fisicamente, como a foto que eu estou te mostrando aqui, ninguém sabe definir quem é ele e quem sou eu, com a mesma idade, né? Eu tenho aquele avô lá na mente que nunca mais vai sair. Gostaria que ele estivesse comigo o resto da vida. Aliás, se ele estivesse, se ele vivesse mais tempo comigo, eu tenho certeza que eu teria aprendido também muito mais do que eu já aprendi até hoje. Arnaldo Delfino conheceu de perto Chico Sombração. O Chico Sombração era muito amigo do Martim Castilho, que era o tabelião, onde eu trabalhava na época. E ele passava ali, aquele jeito bonachão dele. Era uma sumidade, uma inteligência tremenda. E escrevia no jornal uma coluna também de humorismo, gozando essas faces da cidade. E ele criou então a célebre frase, falava: "Eita catinguados infelizes", referindo-se à cidade, quando ocorria incidentes assim que seriam prejudiciais à cidade, né? Então ele usava essa expressão. E até hoje é usada por outros jornalistas, inclusive. Chico Sombração e a lápide, que ficou famosa em todo o mundo. Esta é uma das tantas histórias que Pirassununga precisa urgentemente resgatar, recolhendo dados, fotos, documentos, depoimentos, testemunhos vivos de uma história oral de um passado repleto de grandes acontecimentos. Um patrimônio cultural que ainda pode ser recuperado. A importância de Francisco Franco de Souza, o Chico Sombração, por exemplo, se não for preservada a tempo, logo logo não vai sobrar ninguém para continuar toda essa história.